Bom, dando continuidade às técnicas de checagem de conformabilidade, nós vamos ver agora a que é baseada em Token Based Replay. Né? Então, a técnica que utiliza a matriz Footprint, ela tem algumas vantagens. Né? Ela é uma técnica simples, né? Flexível, ela permite que a gente trabalhe com diferentes entidades, né? Seja um log de eventos comparando com o modelo, seja um log comparando com outro log, ou mesmo um modelo com outro modelo. Ela é bem flexível a esse respeito, mas ela possui também algumas limitações. Como, por exemplo, ela não faz uso da frequência com que um evento ocorre em um log de eventos. Não é isso? E ela captura apenas uma única métrica, né, de forma que ela tenta concentrar aí essas três métricas, né, de fitness, precision e quão esse modelo ou essa entidade está generalizando o problema. O modelo, na verdade. Né? O comportamento seria mais adequado. Então, a outra técnica para fazer essa análise de conformabilidade é a que se baseia em reproduzir o log ou um trace na rede de Petri, né, utilizando a rede de Petri. Então, uma abordagem inicial seria apenas você considerar que o modelo ele se adequou àquela situação apenas quando você consegue reproduzir esse trace do início até o final, até o estado final da rede de Petri. Isso tem a vantagem também de ser uma ideia simples, né? É fácil de você verificar se um modelo ele está se adequando àquele trace ou não, mas por ele não captura quando o modelo está quase representando aquele comportamento. Então, às vezes ele está muito próximo de representar, mas não representa. Então, isso aí seria uma técnica que não captura esse viés. Então, utilizando o mesmo log de eventos que nós vimos utilizando anteriormente, né? A gente vai verificar utilizando esse primeiro trace aqui como um exemplo, né? Como essa abordagem funciona. Então, nós temos aqui esse trace e aí nós queremos verificar se o modelo está se adequando a esse trace. Então, inicialmente nós temos aqui um token no lugar inicial, o evento A ocorre. Uma vez que o evento A ocorre, o token é consumido, colocado no lugar P1. Aí o evento B ocorre, o token no lugar P1 é consumido, é colocado um token no lugar P2. E aí o evento D ocorre, retirando um token no lugar P2 e colocando no lugar P3. O evento e, por fim, o evento G ocorre, chegando ao estado final da rede. Né? Então, nesse caso aqui, como ele conseguiu chegar à situação onde se encontra um estado final, a gente diz que o fitness aqui foi igual a 1. Né? Ele conseguiu representar esse comportamento do 3. Já se a gente pegar esse outro trace aqui, nós verificamos que ele consegue executar o evento A, mas não consegue executar o evento D, porque aqui nessa situação, nesse estado, não há uma transição habilitada para o evento que habilite a transição D. Né? Não há tokens aqui no lugar P2, que seria a condição para a transição D estar habilitada. Então, com isso, a gente já descarta aqui e diz que esse modelo ele não está adequado a esse trace. Né?
E aí, nessa abordagem inicial, a gente sempre para a reprodução do comportamento quando há algum problema. No caso de uma transição precisar ser disparada, mas não há tokens habilitando essa transação. Então nós logo de cara já marcamos para esse trace, a gente marca que ele não se adequa, né? Não fitem a esse comportamento. E aí, uma forma da gente estender essa abordagem é a gente forçar o disparo da transição, mesmo que não haja tokens habilitando essa transição. Então, isso aí, para isso ocorrer, nós precisamos contabilizar os tokens que estão sendo produzidos, os tokens que estão sendo consumidos e os tokens que faltaram, né? Ou seja, uma transição precisou estar habilitada, mas não havia tokens no estado que habilitava essa transação. Então, nós chamamos esses tokens de tokens missing, né? Ou que faltaram. E os tokens que sobraram, né? São os tokens que ao chegar ao final da execução do trace, são tokens que continuam na rede ao fim dessa execução. E aí a gente consegue ter uma métrica que captura o quão bem um trace ele é reproduzido por esse modelo. Então, vamos ver aqui num exemplo como essa abordagem funciona, né? Então, inicialmente, nós não temos nenhum token no lugar de entrada. E aí nós produzimos, né, como se fosse uma transição source, né? Então, a gente produz um token. E aí, o evento ele é disparado. E aí nós atualizamos aqui anteriormente. Quando a gente inicializa o token aqui, nós já colocamos aqui que um token foi produzido. Então nós temos esses contadores para tokens produzidos, tokens consumidos e tokens que estão sobrando e tokens que estão faltando. Então nós iniciamos tudo isso com 0. Inicialmente nós, quando colocamos um token, incrementamos em 1. Então a transição A foi disparada. E aí a gente atualiza os contadores. Então, quando a transição A foi disparada, foi consumido um token do lugar start e foi colocado um token no lugar P1. Então, nós consumimos um token e produzimos outro token. Então, o contador de P ficou igual a 2, C igual a 1. Então, aqui, o próximo evento a ocorrer vai ser B. Então, de B ele irá consumir um token e colocar outro token aqui no lugar P2. E aí nós atualizamos os contadores. Produzimos mais um token e consumimos outro. E aí no lugar P2, a transição habilitada agora é a D, e aí nós queremos reproduzir D. Então, se D está habilitada, consome um token e produz um token no lugar P3. Atualizamos os contadores. Dito isso, agora nós queremos reproduzir o evento E ele está habilitado, né, na nossa rede, que tem um token no lugar P3. Então nós iremos consumir esse token e produzir um token no lugar P4. Atualizamos os contadores e agora nós queremos reproduzir o evento G. Aí a transição estava habilitada, então ela disparou, consumiu um token, produziu outro token. Então a gente tem aqui que foram produzidos 6 tokens no final da rede e foram consumidos 5 tokens. Então aqui esse token ele não fica na rede. Então a gente consome esse token como se fosse para uma transição sync, né? Onde ela está simplesmente um sumidouro. Então, ao final da nossa execução, nós tivemos 6 tokens produzidos, 6 tokens consumidos. E aí, como a gente calcula a métrica fitness, né? Então, a gente tem essa equação, né? 1 meio
vezes 1 menos o número de tokens faltando na rede, dividido sobre o número de tokens que foi consumido, mais 1 meio vezes 1 menos o número de tokens que sobraram sobre o número de tokens que foi produzido. Então, idealmente, não há tokens faltando na rede e não há tokens sobrando. Foi o nosso caso aqui. Então, essa soma aqui ela vai dar 1 no final, né? Porque 0 dividido por 6, então dá 0. 1 vezes 1 meio, meio, meio mais meio dá 1. Então, vamos para o próximo exemplo. Então, esse outro 3 é aquele mesmo 3 que nós havíamos descartado naquela outra abordagem. Então, iniciamos a nossa contagem, colocamos um token no lugar inicial, então nós produzimos um token. Atualizamos o contador de tokens produzidos. Então, o token foi consumido e foi produzido um token para o lugar P1, quando a transição A foi habilitada. Então, nós atualizamos os contadores. Aí agora, a transição D, a gente quer reproduzir a transição D. A gente quer que ela esteja habilitada, porém não há token habilitando essa transição. Então, o que a gente faz? A gente marca esse lugar como um token que está faltando, e aí a gente disse que a transição D ela estava habilitada, disparou, né? Então consumiu um token do lugar P2, esse token que não existe, é por isso que a gente está marcando ele aqui, como se ele existisse de fato. Então ele disparou a transição D, consumiu um token e produziu um token no lugar P3. Então, tínhamos um token consumido, agora temos 2 tokens consumidos. E aí o token P1, como eu não consumi esse token, ele continua no lugar P1. E aí nós damos continuidade à nossa execução aqui. Agora nós queremos reproduzir o evento C. Então, a transição C está habilitada, pois há um token no lugar P1. Então, nós consumimos esse token. Esse token foi consumido quando a transição foi disparada e um token no lugar P2 foi produzido. Então, nós atualizamos os contadores. Então, agora nós queremos disparar as transições E e H. Então, para facilitar aqui e poupar tempo, eu já vou disparar as duas, enquanto isso os contadores estão sendo atualizados. E aí no final eu consumo o último token para o sumidouro. Então chegamos ao final da rede, da execução da rede, e aí nós tivemos um token faltando, né, que nós contabilizamos aqui, e um token que permaneceu na rede ao fim da execução do 3. Então nós contabilizamos aqui também. E aí, no nosso cálculo, basicamente substituir. Então, nós chegamos a esse valor aqui de 0,83%. Então, existem alguns invariantes, né, independente de qual a rede seja. Então, todos os lugares dessa rede, né, em qualquer momento da execução desses 3, o número de tokens produzidos mais o número de tokens que estão faltando nesse lugar sempre vai ser maior ou igual ao número de tokens que foi consumido, que por sua vez também será maior ou igual ao número de tokens que resta na rede. E ao final né, da execução da rede, em cada lugar o número de tokens restantes será igual ao número de tokens produzidos mais o número de tokens que faltam menos o número de tokens que foi consumido. Então, a gente verificou, né, essa métrica fitness para um único trace. Porém, num log de eventos a gente tem inúmeros traces. Então, a gente faz uma generalização para o event log
que é nada mais do que mantém a mesma estrutura, né, da fórmula anterior, porém agora é realizado o somatório de todos os tokens faltantes dividido pelo somatório de todos os tokens consumidos. E aqui a mesma coisa, é o somatório dos tokens que permaneceram na rede ao final da execução dividido pelo número de tokens que foi produzido, né, o somatório dos tokens produzidos em todo o log. Então com isso a gente consegue aplicar essa fórmula para diversas redes, né? Então nós conseguimos ter essa métrica aqui para cada rede, né? Então, como isso é feito na prática? Então, uma vez que a gente executou isso para todo o log, né, nós podemos ter uma situação de diagnóstico, né? Então a gente consegue verificar na nossa rede quais são os locais problemáticos, né? Então os locais problemáticos é o que? Na rede ideal é que a quantidade de tokens produzidas ela seja consumida e não haja tokens faltantes nem tokens que permaneçam nessa rede após o final da sua execução. Então aqui no lugar P2 nós temos um problema, por quê? Porque quando existem tokens que estão permanecendo no lugar P2, porque o modelo está prevendo que a ação D ela vai ocorrer, porém ela não está ocorrendo no log. E também está ocorrendo de ter tokens faltantes no lugar P2, porque quando pelo log a transição D ela está ocorrendo de forma sequencial a e paralela a B e C, porém o modelo não está prevendo essa situação, ele está considerando que é sequencial. Então isso aí é um problema. Então, dado que a gente tem essa informação, agora seria o momento da gente estar ajustando o modelo ou fazendo alguma alteração que for pertinente ou não. Então, um exemplo menor para a gente fazer aqui. Então, a gente tem essa tabela, né, esse log de eventos, né, com vários traces e a frequência de cada um desses traces. Então, vale a gente relembrar que essa abordagem ela leva em consideração a frequência com que um evento ocorre. Então, por isso que ela é mais, digamos assim, ela aproxima melhor a realidade, né, do problema. Não é só verificar se esse trace ele está previsto ou não no modelo. Então ele consegue mensurar essas particularidades, né? Então para isso eu gerei aqui uma planilha onde a gente faz essa reprodução desse modelo. Então, cadê? Opa. Processando. Então, nós temos aqui o nosso modelo, os três. Então, o que é que nós iremos fazer? Então, primeiramente a gente vai tentar reproduzir esse trace no modelo, e aí a gente vai realizar a contagem de tokens produzidos, tokens que ficaram na rede, tokens que foram consumidos e tokens que estavam faltando na rede. E aí, uma vez que a gente realiza todos calcula, né, a quantidade desses tokens para uma execução, a gente consegue realizar o cálculo de quantos tokens irão faltar ao final das 10 execuções, né? Então a gente faz a multiplicação simples para todas as métricas. No final realiza o somatório, que é o que é previsto aqui, somatório do número de tokens produzidos, somatório do número de tokens restantes, e aí ao final a gente realiza essa soma, né? Essa subtração e soma. E aí nós chegamos nesse valor de 0,9%. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse modelo ele está conseguindo representar 90% dos casos do meu 3. Então,
existem aí 10% que ele não está conseguindo, digamos assim, ele não está previsto que esse comportamento ocorra, né? Então, basicamente é isso.